Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Bom ritual. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, senhoras e senhores! Olha lá! Oh, não! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Diogo Braga. Olha aí, senhores, e diretamente de São Paulo também. Lucas Moll, estamos de volta. Olha aí, de uma galáxia muito distante. Norton Skywalker. Quer dizer, Domingues. Perdão. Não, hoje em dia pode ser Skywalker, todo mundo é Skywalker. É só falar que é. Oh, não, pera aí, vamos. Volta pro episódio, não vamos entrar nessa não, por favor. Era só uma piadoca, era humor. Que essa merda aí, pô. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao terceiro episódio aí de The Acolyte, a acólita de Star Wars, que está na Disney Plus. E eu já quero, antes de tudo, começar com uma rapidíssima aulinha de história que vai nortear tudo que falaremos no dia de hoje. Didi Braguinha. Porra, eu acho que quem tinha que nortear tinha que ser o Norton, mas tudo bem. Então, eu tava esperando, eu falei, alguém vai erguer essa bola. Eu também. Foi muito fácil, né? Me auto-referenciar nessa, vou esperar alguém. Foi muito fácil. O Mal nem foi porque ele é profissional, né? Ele não faria esse tipo de piada. Essa era muito baixa. Jamais. É fácil. Para iniciantes. Vocês me superestimam demais. Olha só, meus amigos, eu vou começar aqui com uma pequena aula de história, tá? Para seguirmos aí em frente, porque ela será importante no episódio. Senta que lá vem a história. Didi Braguinha, Moll e Norton, o termo vilão, vejam vocês, ele vem ali mais ou menos ali do Império Romano e tal. Por quê? Porque quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, todos os nobres... É de graça esse podcast? Ouve aí até o final. Eu tô prestando atenção, professor. Continua. Não corta, não. Deve fazer parte do curso que ele vai vender no final. Joga a bolinha de papel no Didi. Foi mal, desculpa, fica quieto. Tá. Porque olha só, o lance é o seguinte, todos os nobres no Império Romano tinham que aceitar o cristianismo, então virou a religião oficial ali do Império Romano. E aqueles que moravam fora dos muros romanos, aqueles que viviam em vilas, eles tinham a liberdade de acreditar em outras religiões. Porém, isso era visto como ruim. E eles eram chamados de vilões. Por isso que o termo vilão tem essa conotação negativa que fazemos hoje. Porque, primariamente, eram aqueles que não eram da religião da República, senhores. Programa com informação. Aqui tem informação. Moravam nas vilas, né? Eu me senti naquele perfil do TikTok que são dois adolescentes que tá sempre no computador, vê o irmão que é professor de história e fala: você sabe de onde veio a palavra vilão? Aí fica assim, nossa! Eu prefiro as velhinhas que fazem review de série de filme. Perfeito, gosto também. Mas olha, pra quem viu esse terceiro episódio de A Acólita, entendeu muito bem porque eu fiz esse preâmbulo. Entendi. Porque, Norton, por favor, traga-nos a sinopse deste flashback de Star Wars. O episódio 3, chamado Destino, é o primeiro episódio dos três até agora que não tem o título cortadinho, duplo, né? Dos dois pontos de vista. Olha lá. Joga a gente pro passado, né? A gente tá vendo ali, algo aconteceu há 16 anos atrás, num planeta chamado Brandok, e o episódio vai mostrar pra gente, entre aspas, o que aconteceu nessa fatídica noite, nesse fatídico dia, misturando Jedi, bruxas, religião, Wookiees e tudo que há de bom em Star Wars, na verdade.
Então temos aí, cara, a gente conheceu finalmente a história, entre aspas, o que aconteceu. Mas eu queria provocar vocês. Provocações. Porque eu acho que esse episódio só nos deu um ponto de vista do que aconteceu em Brandon. Sabe qual foi a sensação que eu tive desse episódio, sinceramente? Eu tava vendo um filler de Naruto. Putz, Porra, Mol, não. Que isso, cara? Achei um filler do Naruto, velho. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pra quem não sabe, o Mal cortou o cabelo, ele perdeu a alegria. Porra, importantíssimo o episódio, cara. Você tá maluco? Bicho. Um filler de Naruto? Achei puta filler de Naruto, velho. É impressionante como tudo que você falou agora tá errado. É impressionante. Cara, porque, velho, eu achei... Tipo assim, tudo que eles já falaram pra gente nos 2 episódios anteriores foi o que foi mostrado. Não. Beleza. Não. Tem uma coisa ali por trás e tal, mas, cara, os diálogos são muito ruins, velho. Eu achei as crianças muito... Eu não queria começar falando assim, não, velho. Comecem vocês depois. Mas, Mal, ele não serviu pra isso. Ele serviu pra nos apresentar a raiz de 2 problemas que a gente tá acompanhando ali. Um é, de onde vêm essas meninas? E a gente, teoricamente, conhece uma nova religião. Sim. Que é uma religião que, vamos debater aqui depois, eu acho que ela é a evolução de 2 outras. Mas, ele também é pra mostrar pra gente que os Jedis... Cara, eu fiz esse... Eles são os tremendos filhos da... Não, calma, mas eles são uma faceta de um grupo de utilizadores da força. Eles não são os utilizadores da força morna. Exato. Só que os Jedis, eles entenderam, depois que o cristianismo fechou com a República, eles falaram, tem que ser todo mundo cristão nessa porra. É verdade, porque é o que os Jedi estão fazendo. Eles estão falando, cara, se você não é da religião Jedi, você tá errado. Você não pode ter uma criança que tem uma conexão com esse poder maluco e você treinar essa criança. Se essa criança não for Jedi, você não pode. Ela pode ser uma criança, mas ela não pode ser especial. Olha que louco, cara. É uma coação da porra, né? Nessa parte aí do episódio. E isso é interessante porque a gente começa vendo, né, esse grupo de, vamos chamar de bruxas, que fazem referência àquelas 3 personagens que foram apresentadas pra gente pela parte do audiovisual em Ahsoka, né? A gente viu ali no live action de Braguinha. No live action, isso que eu queria dizer, no live action. Eu sei que teve outras coisas. Não subestime o meu Clone Wars. Não subestime o meu Clone Wars. Isso. Você diz das Irmãs da Noite. Mas à noite. Não são o mesmo grupo, mas esse tipo de utilizadores de força ficou muito simbolizado ali como bruxa. A gente supôs isso ali, né? E que usavam o véu pra tecer a parada. E aqui também a gente tem um pouco disso e tal. Mas ainda assim parece um outro grupo, né, de utilizadores. É uma outra facção. É um grupo só de mulheres, né? Pelo que ficou subentendido ali, não há absolutamente nenhum homem dentro dessa aldeia aí, dentro desse grupo. Assim como a gente vê na Ahsoka também, né? Que teve também essas 3 irmãs lá e tal, que eram bruxas, e elas deixam bem claro, né, que são exiladas, elas estão ali vivendo não sei se é na orla, mas elas estão ali, não é escondidas, mas elas foram colocadas pra lá. Essas agora, você tá falando? Essas agora, isso. E o que a gente entende ali é que elas estão na iminência da sua extinção, porque elas não têm nem como se reproduzir, né? Elas não podem treinar novos membros, elas não podem fazer nada. Sim. Nem a reprodução fica meio que em aberto. E aí surge o primeiro grande ponto do episódio, né? Que elas falam que agora eles encontraram a solução e temos aí um provável novo Anakin, né? Um provável novo Anakin, sei lá. Calma. Não, é isso, total, calma. Tô só apimentando. Mas, Diogo, é porque assim, são 2 coisas que ficam na referência. Tem 2 influências que eu vejo ali. Uma que são as irmãs... As Irmãs da Noite, né? Isso, que a gente vê no Ahsoka. Por quê que a gente tem? Além de ser muito ritualístico e tal, porque a gente tem uma Zabrak entre elas. Uma Zabrak, exatamente. Isso. Elas são diretamente ligadas às Irmãs da Noite. Então... A Zabrak, que é o quê? Explica pra galera que não sabe. Que é a mesma raça do Darth Maul. Sim. A mãe Cotril, alguma coisa assim. A mina dos espinhozinhos lá. Dos chifrinhos. Dos chifrinhos, isso. É a mesma raça... Coril, Mama Coril. Do Darth Maul. Só que, o que acontece? O Darth Maul, ele é de Datomir. Datomir, que é de onde vem essa galera e tal, eles não são nativos de lá, mas eles vêm de lá, é onde você tem as Night Sisters e os Night Brothers. E as Night Sisters, como a gente vê Night Sisters que vêm de Datomir, elas não têm o chifrinho. Então, ela é uma Zabrak do outro planeta que eu tô me esquecendo o nome agora, e o Norton tá aqui porque ele não vai me deixar esquecer, o outro planeta dos Zabraks. Cara, eu acho que é tipo Viridônia, alguma coisa assim o nome. Eu sei do que Iridônia, isso. Ó, de cabeça, hein? Isso. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ó, essa informação é idônea, só pra você ter certeza. Não, Iridônia, com certeza.
E aí, ela é uma Zabrak de Iridônia, que as mulheres têm o chifrinho e tal. Ou seja, já tira um pouco a ideia dela ser uma irmã da noite. E tem uma outra coisa, que eu vou pedir pro Norton explicar aqui. Existe o Path of the Open Hands, né? Que é um outro grupo religioso, Diogo, que eles eram... A ideia deles era o seguinte, não mexa com a força. Tá. Eles usam até o termo a força será livre. Mas é livre no sentido de você até não usar seus poderes, entendeu? Porque eu sempre uso esse exemplo pra ilustrar melhor. Eles acreditam que, sei lá, eles são contra o Jedi porque, assim, tem alguém caindo, tem alguém despencando. E o Jedi vai lá e usa a força pra parar aquela pessoa de despencar. Esse caminho da mão aberta, essa trilha da mão aberta, o nome do grupo, eles falam, bom, era a vontade da força que aquela pessoa se estabacasse no chão, senão ela não estaria se estabacando no chão. E aí, quando o Jedi usa os poderes, ele tá manipulando a força pra desfazer algo que a força estava fazendo, entendeu? Ele tá forçando a força a impedir aquilo. E aí, teoricamente, segundo o que eles acreditam, a força vai cobrar isso em outro lugar, entendeu? Ela fica desequilibrada. Só que esse grupo, ele deixou de existir muitos anos antes da história que a gente tá vendo. Eles até viraram, pra quem tá recentemente entrando aí na Alta República, eles viraram os Nihils, os piratas Nihils, que começam os livros ali, que são os vilões, os primeiros vilões da Alta República que a gente vê nos livros e tal. Mas você tem esses dois grupos. E nada do que a gente vê ali, The Covent, né? Vamos chamar The Covent, porque é como elas se chamaram. É Coven, só Coven. The Coven, né? The Coven. Sem o T. Sem o T. Nada do que a gente vê ali liga diretamente a nenhum desses, tanto as Irmãs da Noite, mas também não liga diretamente ao Path of the Open Hands. Mas tem sinais. Então, como o Diogo viu, elas parecem as Irmãs da Noite pelo jeito que elas agem por tudo. Pode ser uma dissidência, né? Mas as marcas na testa são do caminho da mão aberta. Não só a marca, como que ela fala também, né? A mãe ninja, a principal ali do grupo, ela fala muito parecido com o que a trilha da mão aberta falam. Eles falam, tipo, isso não é questão de certo ou errado, é questão de poder. O Jedi tem mais poder. Eles não querem que ninguém Mas tenha ela mais usa. poder. Mas ela usa a força. Essa frase tipo, dela é muito boa, cara. Mas a questão é, tipo, de questionar o papel do Jedi como os mais poderosos, o papel do Jedi como quem decide o que tá certo e o que tá errado. Então, tanto esteticamente como conceitualmente, os dois grupos batem, assim, sabe? Agora, vamos falar que mulher bonita, hein? Só um parênteses. Que mulher bonita. Que Meu mulher irmão, bonita. Ela parece a Lumena, velho. Ela é a cara da Lumena, aquela mulher. Não, muito mais bonita. Jodie Turner-Smith. Peraí, quem você tá falando? A mãe. Da mãe Anísia. Meu irmão, que mulher gata, velho. Eu não conseguia, velho. Presença demais, né? Muita presença demais, velho. Que mulher gata, velho. São esses parênteses aí, porque eu achei a mulher muito gata, velho. Uma boa noite pra você, né, bicha linda? Você é linda e maravilhosa. E assim, eu vou te falar, é porque... eu não quero criticar, não. Mas que isso? Ninguém é Jedi aqui, ninguém vai te oprimir, pode falar. Aquela cena horrível dela mostrando os poderes pras meninas e as meninas se cutucando atrás. Tipo, você vê, meu irmão, que todo mundo que tá na sala, ninguém importa. Só ela. É só a movimentação dela que importa, porque ela tem uma presença de cena incrível, assim. Mas mal dirigido o episódio, hein? Essa cena aí, então, assim, eu gostei do episódio, a gente vai continuar falando e tal, eu gostei do que ele trouxe de Star Wars, gostei da história e tal, mas muito mal dirigido o episódio, o roteiro cara. É ruim também, as falas são ruins, o diálogo é ruim. Eu gostei do roteiro. Eu gostei do texto, o texto é bom, no meu ponto de vista, mas eu acho que na direção é muito pequeno, tudo é muito pequeno, sabe? Tipo, é uma salinha com 4 pessoas, aí depois 3 pessoas andando na vila, é uma vila meio Record, assim, sabe? Tipo, a galera só passa na frente. Eu achei... pobre. Quando precisa, tipo assim, ambientar tudo, eu achei mal dirigido. Quando é o confronto, por exemplo, quando ela tem um confronto de palavras ali entre as bruxas e o Jedi, já achei mais legal. Então eu acho que tem pontos de direção interessantes. E eu também gosto do que a direção podia ter feito mais, na verdade, o que eles fazem no começo, diferenciando as duas irmãs, né? A Mei e a Osha. Todo aquele começo delas brincando ali com o bichinho, parando ele no ar, e uma vai tentar matar o bichinho, a outra fica pistola. Aquilo é muito bom de roteiro. Não, e é bem dirigido, porque é clean, assim, sabe? É ela brincando com o bichinho, aí ela para o bichinho. Você fala, opa, peraí, por que ela tá parando o bichinho? Aí chega outra e para o bichinho também. Você fala, peraí, calma aí, elas vão matar o bichinho? Uma vai matar, a outra vai defender. Então, mas aí, ó, tem uma parada muito foda, que é o seguinte, a dualidade da força, os Jedis, eles usam a força pra entender melhor as coisas, pra seguir em frente. A menininha, a Osha, quando ela para o bichinho, você vê que ela tá numa sensação ali de ela tá curiosa. Ela tá explorando ali, né? O uso, ela tá explorando. A outra
outra já chega... Na maldade. Já na maldade, já meio Darth Vader, vou te travar pra te matar aqui, ó. Posso te parar. E aí você já vê ali a Díade da Força. Eu vou voltar pra cá porque parece que eu tinha razão. Cara, Beto, eu vou falar aqui agora, você tem razão. Eu estou errado. Pode me punir. Eu acho que isso aí eu tinha razão. Pode me punir. É isso mesmo, Beto. Mas, ó, eu acho que antes disso a gente teve ali, principalmente, um ponto importante pra fazer uma quebra de estrutura dentro da composição inicial base das personagens. Por quê? Quando você começa a olhar para as crianças ali, são duas gêmeas muito parecidas, né? Que você repara num semblante de uma e no semblante de outra. Uma é muito alegre, a outra é mais cabisbaixa. Uma tá feliz pra caralho, deslumbrada, e a outra tá, porra, que porra é essa? Que é isso e tal? E imediatamente, quando você vai dizer quem é quem, você fala assim, a que tá feliz pra caralho é a mina que foi pro Jedi. E a que tá puta é a que vai virar do mal. E aí essa porra se inverte. Você fala, caralho, peraí. Então aquela mina que tava arranjando confusão, ela é a boa do bagulho no futuro. E a que era super deslumbrada e o caralho, ela vai ficar o catiço, vai virar assassino da parada. Eu falo, caralho, é muito interessante isso. Então, Diogo, por isso que eu acho que esse episódio foi um ponto de vista do que aconteceu ali. Porque a gente não entende o que aconteceu, e se o que aconteceu for o que esse episódio mostrou, a série não vai se sustentar. Ela vai ser muito fraca. Mas, porque Beto, todo a gente aquele trauma exatamente por causa do incêndio, mas não, a gente ainda não viu o que aconteceu. Gente, não é isso. A gente viu o que a menina pensou, o que a menina viu do incêndio. A gente viu a visão. Isso, a motivação dela. É isso que a gente viu. A motivação da que tava presa, ela vê, e aí a gente entende por que ela culpa a irmã de ter matado todo mundo. A gente fala, então era por isso. Exatamente. A gente ainda vai voltar pra essa cena algumas vezes na série, com certeza. E é por isso que eu não gosto desse episódio, porque ele só mostra o que já foi falado. Claro que você sabia que elas eram de um clã de bruxas? Você sabia que elas estavam passando por um ritual? Mas bom, você tá com um coração de pedra aí, Guilherme Caran. Você sabia que os Jedi foram lá e jogaram a lei da República na cara das bruxas? Não tem nada ali que já tinha falado. Eu tô falando da questão do trauma delas. O trauma delas, tipo assim, pô, é legal você ver a questão das bruxas, que foram obliteradas rapidamente. Eu espero que tenha uma batalha dessas bruxas com o Jedi. Então, eu não sei se vai ter não, mas vamos em Então, frente. se não tiver, mais um ponto pra que esse episódio seja uma porcaria. Outra coisa também, pô, beleza, cara. Eu achei que a amostragem da May botando fogo nas coisas, desse conflito das duas, eu achei literal demais, cara. É exatamente o que eles falaram nos 2 primeiros episódios. É isso que me incomoda. Mas, Mal, se não foi isso que aconteceu, não é literal, eu não acho que é isso que aconteceu. Engraçado, Mal, eu não achei literal, porque ela culpa a irmã de ter matado a família dela e o caralho. E ela não viu, né? E ela não viu, e ela não sabe que não foi. Ela viu que a irmã começou o incêndio, mas quando ela viu a galera lá, a galera não tá queimada, não. Ela viu uma pessoa queimada, mas assim... Se aconteceu só aquilo ali, meu irmão, as bruxas são inflamáveis demais. Tudo que elas fazem é muito inflamável. Mas não aconteceu só aquilo, Mal. Mas, de repente, não aconteceu só aquilo. Eu também acho que vou te falar. Não só não aconteceu só aquilo. O episódio termina falando que não aconteceu só aquilo. O episódio termina com todo mundo na nave e o de fundo, o Torben, tá com a cicatriz. Que ele não tava no começo do episódio. Então a gente não viu o que aconteceu. Pois é, mas isso já foi me falado. E digo mais, a gente viu errado. E a gente viu errado, mas isso é que vai ser o legal. Porque eu acho que eles estão enganando a gente, cara. O tempo todo. Porque a Osha, ela não é a Jedizinha que a gente tá achando. A gente tá vendo uma série, cara, que ela tá quebrando, e como tudo que tá saindo da Alta República, mas enfim, como é audiovisual, chama mais atenção, né? Mas ela tá quebrando os paradigmas dos Jedi, cara. A gente tá começando a olhar e falar assim... Que porra é essa de você chegar? Porque eles chegam... No meio de um ritual, não chega no meio de um ritual. É como se estivesse rolando um culto numa outra igreja, e aí chega uma galera e fala, peraí, olha só, a parada é a seguinte... Rolando uma catequese, aí chega o cara e fala assim, não, eu quero o dízimo. Não pode, vocês não podem... Ah, mas eles falam, segundo a lei da República. Exato, não é só querer. A Trinity, nossa querida, lindíssima Trinity, fala, nós temos o direito de testá-las. Sim. Tá ligado? Nós temos... Vocês não vão negar o direito de testá-las. Cara, é o prima nocta, né? Eles vêm exigir o prima nocta. Cara, você tá maluco? Você pode chegar no meio de uma outra religião e dizer que a sua é superior, porque esse é o problema dos Jedi nessa era da Alta República. Sim. Olha só, a gente já falou do Path of the Open Hand, que é uma outra religião. A gente falou das Night Sisters, porque as Night Sisters, elas não são mais... A gente não pode confundir pessoas que mexem com, entre aspas, lado negro da força, com pessoas mais. Não são. Ruim é o Sith.
Ruim não é quem mexe com o lado negro da força. Isso. É isso que a gente tem que entender. É uma outra visão. E tem os usuários também, os Force Users, que não são os ateus com a força, entendeu? Então... os agnósticos do universo Jedi. E aí, cara, a gente tá vendo isso. Ó, e eu vou te falar uma parada. Vocês lembram do Grogu, quando ele tava lá fazendo o ritualzinho dele e o Din Djarin teve que ficar tocando o terror, porque o Grogu tava lá ele tava num planeta chamado Titan. E esse planeta chamado Titan, a gente vê que ele tem 2 luas. E com 2 luas, tem uma coisa muito importante, porque você tem uma força muito presente nesse planeta. A gente tá aqui, elas não são de Brandon. É o mesmo esquema. Elas vieram pra Brandon. Exato. Elas estão fugindo. Elas estão fugindo, mas elas escolheram um planeta que tem 2 luas, porque tem uma cena com as 2 luas ali no céu. E no começo do episódio, repara que tem uma câmera voando no helicóptero. Dá pra ver ali uma estrutura de pedra igualzinha a que o Grogu tava fazendo a parada. Ou seja, tem alguma coisa de conexão com a força nesse planeta. Então, a gente tá tendo um eclipse. Isso que eu ia falar, essa questão do momento do ritual, ele é um momento muito ímpar. Por quê? Porque os planetas estão alinhados, né? Essas 2 luas desse planeta, na real, estão alinhadas ali. Você consegue ver uma vermelhinha e uma azulzinha, que é visualmente interessante pra essa dialética, né? Aí. Vocês já viram que é a logo, né? Do Acolyte. A logo do Acolyte, sim. Os 2 Os, né? Os 2 Os. Eu não tinha me atentado a isso não, mas é isso. Que é o vermelho e o azul, né? O light side e o dark side, né? A gente vê também dentro dessa estética. Mas me pareceu uma coisa assim, no dia do eclipse tem o poder mais alinhado, onde é bom pra gente poder fazer um ritual X, Y que vai fazer alguma coisa. Então, tem essa parte ritualística muito interessante acontecendo naquele momento, saca? Muito bem colocada, muito clara, assim, muito clara dessa afinação lunar, cósmica, sei lá. E digo mais, o que a gente sabia até antes de começar o 3º episódio, aconteceu algo em Brandok relacionado ao incêndio e os Jedi estão culpados, ponto. Sim. Se sentem culpados, ponto. Sim. A gente não sabia todo o rolê das bruxas, a gente não sabia que de fato a Osha já queria sair fora, que de fato os Jedi estavam perseguindo aquelas bruxas, que de fato existe um estranhamento, porque os Jedi estavam caçando o grupo da família da menina que vai entrar para a Ordem Jedi. Tem muita camada ali, que eu entendo, o acontecimento em si, o que a gente viu, e foi parcialmente, não viu completo, foi algo que já tinha sido não dito, porém mencionado. Agora a gente tá vendo o ponto de vista da Osha. Sim. Tudo que a Osha viu naquele dia, foi isso aí que a gente viu. Então não acho que seja um episódio filler. A gente tá diretamente na mente dela do dia do incêndio. Sim, é muito interessante ver as Coven, né? É muito interessante ver essa perspectiva do Jedi colonizador, né? Eles são padres jesuítas, né? Basicamente. São padres jesuítas chegando no Brasil, fazendo os índios fazer o que eles querem. Essa perspectiva é muito bacana de você ver, e isso é uma novidade. Mas isso, cara, é o início do episódio. Do resto todo episódio, a gente foi só vendo com imagens o que foi dito no primeiro e no segundo episódio. Então, essa é a minha grande crítica ao episódio, sabe? É só isso. Tá, eu vou te ignorar pelo resto do programa, tá mal. Então, porque o começo do episódio elas, junto com o Coven, como a gente vai ter o ritual daqui a pouco, fechou. Metade do episódio Jedi e bruxa assim, se confrontando, o que a gente vai fazer, os Jedi estão aqui. Final do episódio tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Não, início, meio e fim, muito bem definido, né, o episódio. E a gente precisa entender, pelo menos o que eu boto minhas moedas aqui, dentro dessa estrutura da série que ela vai tomar. Quantos de moeda a gente tá falando? Eu boto todas, tá? Eu não sei jogar poker. All in. Minhas 5 moedas de centavos aqui. Tá. Pelo seguinte, eu acho que essa série, ela vai ter uma estrutura. Tem um filme antigo que são 2 números, né? Não sei o que lá, 16 e 14, uma porra dessa. Que basicamente existe um acontecimento e você começa a ver o acontecimento através da ótica de vários personagens que estão no filme. Então, quando você vai pro primeiro personagem, você vê um tipo de acontecimento. Depois você vai pro segundo personagem e aí você tem uma sequência que deriva até ali. Aqui você tem uma outra ótica. Então, acho que é isso que vai acontecer na série. É quase como se fosse um episódio de Law & Order, né? Eles vão a gente vai investigar vários pontos de vista sobre aquele dia fatídico, pra poder entender de onde vem essa raiva, de onde vem essa divisão, de onde vem essa quebra, quem são cada pessoa ali dentro, quem foi manipulado, quem não foi. E eu queria fazer um adendo também sobre o que vocês colocaram, que tudo que a gente viu ali, a gente ainda tem uma coisa que ainda não foi bem clara, mas existe um traidor dentro daquele grupo de bruxas. Traitor! Existe alguém que delatou a presença das crianças ali dentro. Eu não sei se isso vai ser explorado ou se vão, beleza, deixa pra lá. Mas quando a Trinity chega ali, em Zion, né, de Star Wars, ela fala, ficamos sabendo que vocês têm crianças aqui.
Aí fala, porra, quem meteu essa, o né? Sol viu no começo do episódio lá. Porque assim, o episódio abre com elas lá fora. Mas ele já tá perseguindo, né? Ele já então, tá ali, ele já tá de butuca ali. Ele já tá E aí que entra o que o Didi falou de pontos de vista. É interessante a gente falar sobre o Jedi impondo ali a religião em cima com a lei e tal, mas aí a gente tá olhando do ponto de vista das bruxas também. Sim. Sacou? A gente, como o próprio Beto falou, existia um ritual ali do eclipse e tal. Os Jedi, eles podem estar procurando essas bruxas porque no eclipse tal, do dia tal, elas vão fazer um ritual do Cramunhão. Maneiro. Porra, maneiro. Entendeu? Eles sabem disso, Existem pontos de vista dos dois lados. Acho que não é o ritual do Cramunhão, não, porque se fosse o ritual do Cramunhão, era pau nos Jedi e não tinha esse negócio de paz, não. Se fosse um bagulho realmente muito importante aquilo ali. Mas elas falam que elas não podem dar pau no Jedi, porque elas são um grupo pequeno. Se a gente dá um pau no Jedi, a República vem. Essa é a parada. Consciente da parada. Se é o ritual do Cramunhão, segura os caras lá dentro o máximo possível, mas a gente não consegue, e termina a porra do ritual. Ali, a mãe... Esqueci o ritual do Cramunhão não é literalmente não é. Tipo um ritual grande que eu tava querendo dizer, é um ritual importante. Sim. Então... E não é um ritual Sith. Na minha opinião, aquilo não é um ritual Sith. Também não aquilo acho que seja. É um ritual... Vai se tornar, mas aí eu posso falar sobre isso depois. Então, mas ali... A Aniceia, ela não só abre mão do ritual, como ela abre mão da Osha. Ela abre mão da Osha porque ela sabe que não rola, velho. Então, ela não tem o que fazer. Exatamente. Mas se fosse uma questão do Cramunhão ali, de fazer o ritual do Cramunhão, for o grande acontecimento dessa seita ali, ela não teria parado e ela não teria aberto mão da Osha. Deixa eu só falar uma coisa aqui. O Diogo citou... Quando você vê as entrevistas daquela moça que eu não me lembro o nome que criou essa série... Leslie Headland. Isso. Ela cita um filme chamado Rashomon, que é um filme do Kurosawa. E o Rashomon, ele é um filme que você vê um acontecimento, um crime no filme. É um filme de 60 e pouco. E você vê o filme inteiro pela ótica de um personagem, acreditando que é aquilo ali que tá acontecendo. E depois o filme inverte a ótica, outra pessoa vendo, e você vê que não era aquilo que você estava achando o tempo todo. É por isso que eu falei, eu acho que a gente tá com um ponto de vista e a gente tá seguindo aqui uma coisa que, cara, é muito pior do que o que a gente acha, porque eu acho que é uma série que não vai pegar leve com os Jedi. E eu vou me decepcionar se no final ela fizer isso. Não pode pegar leve. Não, e não só não vai pegar leve com o Jedi, não vai pegar leve com ninguém. A gente sai desse episódio meio que tipo, pô, deixa as bruxas, meu. E aí no final a gente vai ver que não é assim, não é, deixa, tipo, tá todo mundo... Eu tenho certeza que esse tá todo mundo os dois grupos estão errados. Os dois grupos estão errados. Sim. Tipo, elas estavam fazendo algo que não deveria, como vai ser isso depois eles vão explicar, mas também os Jedi vieram tipo, impor a religião deles. Então, no final dessa parada vai ser assim, tipo assim, uma situação que a gente tá vendo as consequências de uma situação onde tá todo mundo errado, onde todo mundo que tava presente ali fez alguma cagada. É um Mexican standoff, né? Todo mundo tá com a arma apontada pro outro e... No one should have to choose between their own safety and their pets. But nearly half of domestic abuse survivors delay leaving because they can't bring their pets with them. Purina is helping to create more pet-friendly domestic violence shelters through the Purple Leash Project, so survivors and their pets can escape and heal together. Visit Purina.com/purple to learn more. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Agora, senhores, vamos falar sobre algo que esse episódio pode ter nos dado, que é pesado, tá? Porque talvez seja revelado ao mundo, e se for revelado errado pode ser um problema, como nasce
o senhor Anakin Skywalker, porque o ritual de nascimento de Osha e Mei pode ser exatamente o ritual do Anakin com a Díade da Força, e aí, meu irmão, vai ficar muito complexo, porque tem que acertar o tiro no alvo. Vamos contextualizar isso, só pra ficar claro. Na série, a gente sabe quem geriu, quem manteve em sua barriga lá as meninas, né? E quem cuidou delas. Isso. Mas a gente não sabe quem seria o pai. Então, teoricamente, o pai seria a força, né? Ele teria sido criado. Uma das interpretações. É uma das interpretações. E antes disso... a frase não tem pai. Não tem pai, E aí depois vem a frase, eles não podem saber como elas nasceram. Isso. Essas são as frases. E aí, Diogo, é o seguinte... Não, mas deixa eu só concluir rapidinho, o raciocínio, porque antes disso, um personagem de Star Wars que teria mais ou menos essa mesma construção, né, seria o Anakin, que a mãe dele vai lá e tal. E tem outras interpretações de que talvez o Palpatine tenha manipulado. Então, não são outras interpretações. No quadrinho da Marvel, que é canônico do Darth Vader... Calma. Eu vou parar nesse lugar, calma. Vou chegar lá. No quadrinho da Marvel, que é do Darth Vader, você tem uma informação dada ali pro Darth Vader, num sonho ele vê, né, que o Palpatine vai e ele faz uma magiazinha lá dos Siths, o cacete, na mãe dele, e é assim que é gerido por o Sith usando o lado negro da força. Só que isso gerou um barulho muito grande e todos os fãs se incomodaram muito com essa revelação, que os caras que escreveram os quadrinhos, eles falaram, olha, isso é a força manipulando e dizendo pra ele que foi assim que ele nasceu. Os caras deram um passo pra trás porque os fãs bateram pra caralho. E é por isso que eu tô falando, não pode errar. Posso ser aquele emoji de óculos falando não exatamente, com o dedinho pra cima? Assim? Vamos lá, por favor. É isso, por isso que você está aqui, meu querido. Esse quadrinho é a edição 25 da segunda fase do Darth Vader, do Charles Soule. É boa. Que é um dos arquitetos da Alta República, inclusive. É o Vader passando, ele tá passando por um portal ali pra ter uma visão da força e tal. É basicamente uma grande visão da força. Então, ele vê o Palpatine meio que por trás da Shmi, assim, mostrando os dedos assim na barriga dela, como se ele estivesse manipulando a barriga dela. Só que nessa mesma visão, ele enfrenta todos os Jedi mortos. Só que nessa mesma visão, ele vê o Luke chegando, um feixe de luz com o formato do Luke chegando ao longe, entende? Tipo assim, é uma visão da força. Ela não está provando... O Vader não matou todos os Jedi. O Vader, na visão, ele mata o Yoda, ele mata o Obi-Wan, sabe? Então, assim, quer dizer que não é objetivo, né? É uma coisa subjetiva que tem que ser interpretada. Exato. O que o Charles Soule veio falar é assim, isso aqui é uma visão. Eu gosto do fã. Eu gosto do fã. Visão. Foi fanboy. Porque mas eu concordo. Mas eu tô gravando algo que não tá ali. Eu não tô cravando. Eu não tô cravando, até porque os caras falaram que não é. É como a caverna do Luke, né? Mas a real é que eles tomaram porrada pra caralho de fazer isso aí. Porque essa e os caras foram ao público e falaram, não, galera, então... Não é bem assim. Não é bem assim. Não tô passando pano assim, é uma grande cagada. Papo sério mesmo, assim. Foi muito escroto. Foi muito ruim aquilo. Que beleza, ficou, uma bosta. É muito ruim. Todo o resto da visão é legal. Porque, mostra... tipo, basicamente o Vader meio que passando pela história dele, só que totalmente do mal. Então todas as escolhas que ele passa... É a caverna do Vader. Toda vez que mexem no Palpatine, erram. Deixa o Palpatine com a história dele. Toda vez que tentam mexer com o Palpatine, erram. É isso. Não pode mexer mais com ele. Cara, o Palpatine tem que ser igual o cara do Harry Potter, velho. Não tem que pronunciar o nome dele, não tem mais falar porra nenhuma desse cara. Acabou. Palpatine. E aí, qual que é a discussão? Porque nesse episódio de The Acolyte, inclusive no próprio ritual, quando elas vão terminar o ritual, quando a mãe vai terminar o ritual, ela fala o poder da vida. E aí o poder da vida, como o Palpatine fala, é a Díade da Força. Olha o Beto aí. Mas também pode ser o poder de gerar... terminar o ritual é tipo, conseguimos realmente criar vida. Essas meninas foram criadas e a gente tá selando aqui. Não, eu acho que foi. De fato deu certo. Calma. Eu acho que... Não, aqui assim, não foi um relacionamento. Deixa ele terminar, cara. Pera aí, deixa ele terminar, Beto. Calma, meu amigo, calma. Pode ser isso. Pode ser. Pode ser só um ritual. E ela tá falando ali, é o jeito que eles acreditam na força? Pode ser também. E por que tá todo mundo preocupado que isso liga com o Anakin? Porque o que a gente sabe é que o Anakin foi gerado ali. Do nada, a Shmi acordou grávida, né? Jesus. O Space Jesus total. Jesus, E, teoricamente não pode cravar isso, dá a entender que as bruxas manipularam as midichlorians pra criar vida, certo? Uma
uma coisa... Se isso for confirmado, vamos fingir assim, confirmaram. Realmente conseguiram criar a vida. É a primeira vez que isso acontece e não vai acontecer de novo por muito tempo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São grupos do lado sombrio manipulando, criando ali uma vida, e o outro é gerado pela própria força. Você não pode excluir esse intermediário, entendeu? Não, total. Dá pra manipular a ciência. Até porque no Bad Batch, toda a história do Bad Batch, ela se passa com o Império tentando achar um clone que tenha uma contagem alta de midichlorians, porque esse clone, ele é a prova de que você pode clonar Jedis ou, enfim, pessoas com relação da força muito foda. Essa é a história do Bad Batch, que é a menina lá, que ela é um clone com super contagem de midichlorians. Então, dá pra fazer. E aí vem meu maior medo dessa série, que é o medo que foi confirmado no Bad Batch. Até já falei com o Norton sobre isso, que eu não gostei da última temporada do Bad Batch. Por tentar, eu não quero, tudo que eu não quero em Acolyte é que eles tentem justificar o filme 9. Não, é tudo não que vai, eu... Não vai. Também acho que não é o caminho, não. Porque o Bad Batch dá essa passada de pano gigantesca no episódio 9. Que é a função das séries animadas em Star Wars desde 2008, né? Sim. Vamos combinar. A gente não sabe o que é Guerras Clônicas até vir um filme animado e uma série explicar pra gente. Tem um momento que eu acho importante, pelo menos pra mim foi, pra entender a construção da personagem, que é um momento quando ela fica meio que fascinada ou deslumbrada com o Wookiee consertando as paradas, né? Ela fica vendo ele consertando e mostra sempre o Wookiee consertando o mecânico e tal, não sei o quê. E você vê ela olhando, né? Pequena, olhando pra ele o tempo todo, sempre vendo. Aí dá um close na maneira que ele tá soldando lá o motorzinho, soldando a moto, não sei o quê. Isso já mostra um pouco a relação que ela vai ter no futuro com a profissão dela. Não sei se é profissão, mas o fato dela gostar de máquina, dela gostar dessas paradas, achei isso muito interessante. Ah, legal. Dela ser uma mecânica, né? Uma MacTech, né? Eu gostei. Pois é. MacNec, eu gostei desse termo. MacNec é um termo muito bom. É sonoro pra caramba, né? Ó, em vez de justificar o filme 9, cara, eu tô sentindo um gostinho de entender melhor o que é o equilíbrio da força proposto no primeiro filme. Eu tô vendo... isso aí vai estar no Ahsoka. Cara, eu tô vendo aqui que eles estão apresentando... Quando você fala assim, o Darth Vader veio pra equilibrar a força. Aí tu fala assim, o Luke veio... Aí tu fala, quem é o real pessoa que veio pra equilibrar a força, né? E tu fica, cara, quem é esse cara? Quem é essa pessoa que é o peso final da parada? Onde é que tá o desequilíbrio? Já parou pra pensar que essa pessoa não existe? Pois é, e aí... Eu acho que esse é o erro, essa busca que é o erro, né? Então, mas eu acho que essa série até agora, até o terceiro episódio, ela tá trazendo uma nova ótica pra esse desequilíbrio da força. Pela primeira vez, a gente tá entendendo por que os Jedi estão sendo extirpados, e não é só porque tem um grupinho que é mal porque é mal, que quer matar o bom porque é bom. Não, os Jedi que estavam desequilibrados, né? E aí abriram espaço. Eles causaram o desequilíbrio da força inicial, cara. Total. Então... A Alta República é o pêndulo pra um lado e a Era do Império é o pêndulo pra outro. Mas a Alta República é a mesma coisa. Pra caralho. Mas você entende que isso fala exatamente sobre o desequilíbrio da força que é proposto no primeiro episódio? Sim. No episódio 4, na verdade. Sim. Então, a gente tá voltando pra um tema pra deixar mais claro o que é realmente o desequilíbrio da força. E isso eu tô achando foda. Eu falei, caralho, a gente tá entrando no cerne da origem do Star Wars. Por que Star Wars surgiu, saca? É muito bom, cara. Se for isso, né? Porque pode não ser. Muito bom. Se for isso, a gente tá falando pode ser que não tenha nada a ver. Amigos, pode dar merda como pode não dar. Mas a questão é, pra mim, aí eu vou concordar um pouco com o Mon. Pra mim, aí, a gente já passou agora do terceiro episódio. E aí, essa série foi lá e mostrou o que aconteceu em Brandok. Mas assim, a gente, tudo bem, tá cedo. Pode ser que no episódio 6 eles lançam um episódio de 1 hora. Mas assim, agora a gente tá indo pra metade da série e eles acrescentam mais um mistério, entendeu? O que são essas meninas? O que são, como elas foram criadas. Mas tem tempo ainda, né? Tem tempo. Não tô discordando. Esse episódio ainda não é metade da série. O próximo será. O próximo é. Tempo. E assim, e aí o que eu vejo de um eu acho que não vai nem pra questão do equilíbrio, eu acho que não vai nem pra questão de pode ser pra dia de tal, mas eu acho que essa série ela veio pra falar sobre o Palpatine falando com o Anakin na Vingança do Sith. Ah, legal. Você já ouviu falar de Darth Plagueis, o sábio? Então, é uma história que os Jedi não contariam, ele tinha acesso ali a coisas não consideradas não naturais, e ele manipulava as midichlorians ao ponto de gerar vida e evitar a morte, mas ele não conseguiu evitar a própria morte. Então, pra quem, historicamente em Star Wars, assim, anos assim, quem é o Sith que pode estar vivo nesse momento? Darth Plagueis.
Total. Sacou? Então, assim... A gente pode estar até vendo o surgimento dos Siths, né? Tipo, a gente entende a origem da parada. A gente pode estar vendo a pira do Darth Plagueis nascendo. Porque, assim, os Sith, eles sempre vão tentar se tornar imortais. Cada um vai ter ali o seu jeito de tentar isso. O Plagueis queria manipular midichlorians, criando vida, e criando vida, as células dele nunca vão morrer, ele vai ficar pra sempre vivo. Então, mas é porque eu acho que, assim, esse momento, ele é não o começo do Sith, porque o começo do Sith é séculos antes trás, disso. Assim. Mas ele é o renascimento. O renascimento do Sith, ele acontece com o Plagueis. Existem outros Siths antes. O Tenebrous, que foi mas é o Plagueis que fala, ó, galera, voltamos. Tamo aí. A partir daqui é só vitória, entendeu? A partir do Plagueis pra frente é só vitória. E eu acho que a gente tá vendo esse momento. Como eu não acho, só pra antes da gente ir pras nossas notas, e aqui já quase aquele Sith Lord que a gente viu falando com a May, infelizmente aquele não é o Plagueis. Não é aquele. Não, aquele porque já saiu. Mas o Norton tinha aquela teoria, né? De ser o... Então, e vazou a foto do amigo da May. Não me fala. Eu não quero ver também. Não vi nada vazado. Então, aquele não é o Plagueis, mas eu acho que o Plagueis tá por trás ainda dessa história toda. Não agora, mas lá na frente. Mas, Betão, esse amigo da May é importante. Tem uma conexão dele no episódio passado com esse episódio aqui, que é a origem do veneno, né? Que ele utiliza ali, suposta origem do veneno que ele utiliza. Importantíssimo a gente falar disso. Pra poder fazer lá aquelas paradas. Como é que ele faz isso? E uma outra parada, porque ele tem aquela árvore, né? Amarelona lá. A árvore é a Banta. É a Banta Tree, cara. É a árvore que gera o veneno, pô. E uma segunda outra parada, né? Quando as irmãs estão discutindo lá, na hora que elas estão sendo preparadas pro ritual, e elas estão discutindo por que elas estão brigando, não sei o quê, e aí elas falam, a gente tá assim porque nós somos as duas únicas crianças aqui. Sim. Quando elas martelam essa porra, as duas cuidadoras delas ali, elas se olham, tipo, e caralho. Isso aí. Na minha cabeça veio uma parada, tipo assim, porra nenhuma, sacolé. E eu falei, caralho, será então que essa porra desse ritual é um bagulho que elas estão testando mulher, criança pra caralho, e vai matando, sobrando algumas, umas passam, outras não passam, saca? Eu fiquei imaginando várias possibilidades, mas na hora que ela fala, nós somos as únicas crianças aqui, as cuidadoras que são adultas se olham, e aí a cena dá uma... O que me bateu nessa hora foi, cara, se não falar que essas minas são clones da mãe superior lá. Isso, né? Rapaz. Cara, eu não tinha pensado nisso. Eu fiquei muito bolado com isso, velho. Eu não quero mais. Não querendo ser chato, mas eu arrepiei agora, viu? Não quero ver mais clone, não. Caralho, pode crer. Minha cabeça explodiu de leve aqui, cara. Cara, faz total sentido isso por isso. E linkando com o Didi, como é que o Soul convence a Osha? Ela pergunta, tem mais crianças lá igual a mim? E ele fala, tem, no Templo Jedi. Tem milhares. Tem milhares. Tipo, ela não tá sozinha, ela quer... Muito da Osha querer ir pro Jedi é porque ela não quer ficar sozinha. Você me lembrando disso me ressignificou muita coisa desse episódio, porque realmente, o fato delas serem as únicas crianças e ela querer conhecer o resto, outras crianças, isso ressignifica muito esse episódio pra mim. Não, mas rapidinho, importante pra caralho agora, Mal, porque na hora que você começou a falar que isso ressignificou pra você e que o seu coração tá abrindo e a esperança voltou, você que tá ouvindo a gente no Spotify, não tá vendo, tá? Mas entrou um sol pela janela do Mal na cara dele. Entrou verdade, um sol. Pode crer. Porra, com a esperança subindo. Que cena linda, Mas faz gostar do episódio, hein? Uma coisa que a gente não falou nos episódios anteriores é que você vê a May meio com uma fissura de pegar o sabre de luz do Jedi. Enquanto está lutando. É verdade. E o que foi oferecido pra irmã dela? O sabre de luz. Foi o sabre de Jedi. É verdade. Mas isso aí da May é coisa do Sith, ela quer um troféu. Parte do treinamento parte do treinamento do Sith. Mas não mostra ela pegando a da... Não, da Indara ela deixou no chão. Da Indara não mostra pegando, não. Ela tenta pegar durante a luta. É por isso que mostra o sabre quando ela passa do lado, né? Agora faz sentido. Ela tenta pegar durante a luta, mas ela deixa pra trás. Cara, só pra terminar meu raciocínio, eu gostei desse episódio porque, assim, beleza, eles podiam ter ido continuar nessa vibe meio Ruth Akel, sabe? Sem aprofundar. Eu mando bem, outra do mal. Só que eles trazem pra Osha uma personalidade onde ela entra pro Jedi porque ela quer ir embora. Ela entra pro Jedi porque ela quer conhecer a galáxia. Elas foram trancadas ali. Então, quando ela vê outro Jedi, ela vê, gente, tem mais gente com poder igual a gente aqui, olha que legal. E aí ela tem outras crianças. Eu não vou ficar aqui presa nessa fortaleza. Elas não podem sair da fortaleza ali, entende? E a May fala o quê? Oxi, eu não.
Lucas Moll, então vamos lá. Suas conclusões deste terceiro episódio que você começou mal, mas se iluminou. Esse episódio, vou ressaltar, é interessante ver uma nova seita dentro do universo Star Wars. É muito interessante ver essa desconstrução do Jedi como o bom moço irrestrito, entendeu? De que a luz na força não é necessariamente o lado bom, né? A gente tá vendo, é uma tirania que a gente vê nesse episódio. Essas foram as partes importantes pra mim nesse episódio, que tem o meu joinha. Do restante, pra mim, me ilustrou o que já foi falado, as teorias que dão depois do incêndio, as teorias que a gente já tinha antes, né? Os Jedi fizeram alguma merda lá, além do que foi visto, né? Senão eles não teriam culpa, senão um não se mataria. Então eu acho que é isso. Eu acho que o episódio, ele começou muito bem na história, né? É um episódio mal dirigido pra caramba, mal atuado em alguns momentos também. E do meio pro fim, ele ficou só uma exposição do que já foi dito. Então, se eu fosse dar uma nota, eu não daria, porque eu só posso dar no último episódio. Bom, achei que tava desafiando o nosso Sif Beto aqui de novo. Didi Braguinha, e aí? E você? Vamos lá, cara. Respeitando o Mal, mas discordando dele, eu achei esse episódio muito importante pra gente ter essa primeira visão infantil até, né, do que aconteceu, pra gente ter essa visão romântica do acontecimento que vai definir o caminho da série. Gostei de ver esse relacionamento, essa vida das bruxas pela visão das crianças como uma coisa apaixonada, como uma coisa bonita, né? Uma visão bem não é humilde, mas é infantil, né? Romântica da parada que tava rolando, que com certeza, como o Norton disse, a gente vai ver que tem merda ali também. É muito difícil não ter alguma coisa mais agressiva acontecendo. Eu acho que essa é a beleza de Star Wars, inclusive. Ninguém é 100% belo ou bom, né? A força, ela é um equilíbrio entre o light side e o dark side. O dark side, ele precisa existir para que o light side exista, né? Não existe vida sem essa dualidade, sem esse equilíbrio de ambos os lados. Então, ambos são importantes. Então, isso eu achei muito bacana. E eu achei a direção, ela peca em alguns momentos, mas em outro, ela é muito legal. Concordo com a questão dos diálogos, acho que tem diálogos muito bem construídos, atuações até indo de encontro ao que o Mal falou, muito relevantes, assim, pra assinatura romantizada, infantilizada não pejorativamente falando, mas do episódio, né, uma coisa mais bela, mais deslumbrante, mais fácil de se absorver. A minha única crítica fica pela virada muito agressiva da Little May. Ela que começa o episódio muito deslumbrada com tudo aquilo, muito feliz, muito sorridente, ela sempre entra com uma parada positiva, de repente vira a chave pra ela e ela se torna uma sombra. Ela vira o catiço, né? Ela se torna má, o olhar dela é maligno, sabe? É tenso e tal, tu fica, porra, caralho, bizarro. Diogo, mas não é ruim. Vou pegar daí e deixar o Norton por último, porque apesar de eu achar que isso é uma falha e vai se manter como uma falha, dá pra gente usar a desculpa de que isso é a visão da Osha aos fatos. Sim, total. Eu não acho que eles vão fazer por aí. Se fizerem, vai ser foda, porque aí a gente vai ver realmente entender que esse episódio foi pura interpretação da Osha sobre todos os fatos. Cara, mas é um episódio... Ele é um episódio muito bom, mas ele é muito... Ele dá uma parada, uma pisada no freio daquele episódio 1 e 2 pra falar assim, olha, eu preciso te situar numa situação aqui. Eu preciso te botar alguma coisa. Eu fico na dúvida se esse episódio, ele funcionaria muito mais como o segundo episódio do que como o terceiro. Porque aí, a gente ia intercalar essa sensação do Maul, assim, de tipo, já contou e tal, não sei o quê. Quando isso fosse citado no 1 e no 2, a gente já ia ter referência pra buscar na nossa cabeça. E talvez esse storytelling ficasse um pouco mais bem contado. Mas eles quiseram, por uma estratégia até de marketing, de lançar o episódio 1 e 2, nos apresentar muito Osha, May, aquele draminha do que aconteceu, que esses Jedi fizeram e tal. Então acho que a decisão, na minha opinião, tá aí. Acho que é um episódio mal dirigido também e mal atuado. Eu sempre antes vou culpar o diretor, porque é muito fácil um ator falhar quando a mão do diretor é muito fraca. Concordo. E eu acho um episódio muito mal dirigido. Achei um episódio muito mal dirigido, mas muito profundo no lore de Star Wars, muito profundo na Alta República, que é o que ele quer trazer pra gente. E ele não deixa de se conectar bastante, tá? A mãe principal, aquela mulher linda, ela cita falas do Palpatine, cara.
Deixa eu fazer um parênteses aqui. Toda vez que ela é citada, é a mãe principal, aquela mulher linda. Cara, eu fiquei muito impressionado, cara. Eu fiquei muito impressionado, caso não tenha ficado claro. Toda vez que ela aparecia no episódio, pra mim, era tipo assim, meu irmão, que mulher linda, velho. Eu fiquei... E boa atriz. E peitando o Jedi ainda, e peitando o Jedi, você fala, meu Deus. E boa atriz, muito boa atriz, assim. Eu acreditei muito no começo que ela parece ser aquela líder, né, amorosa, cuidado com as crianças, elas são só crianças e tal. Mas no final, meu irmão, quando precisa, ela só bota o pezinho na água e ela fala, olha o teu padawan aí de olhinho preto sendo controlado aí, ó. Fiz isso e você nem viu acontecer. Aí tu fala, caralho, irmão, tu é pica, mano. Eu tive que voltar pra ver, irmão. Eu tive que voltar pra ver. Eu falei, caralho, tu é pica, mano. E o próprio relacionamento dela com a Zabrak, eu achei foda, porque tem muita coisa ali por trás ali. Total. E coisas que eu acho românticas e coisas também de liderança do clã. Então... Tem o romance e o dever ali, né? Exato. Então eu achei isso... Aí, pra mim, o roteiro faz muito bem. Então eu acho que é um episódio muito mal dirigido. A falha do episódio tá na hora que ele foi apresentado e por ele ser mal dirigido. Mas me deixou feliz, porque eu quero mais. Olha aí. E deixo a dica pra vocês. Aquelas mulheres, já pensou se elas se mataram com veneno de manta? Que o veneno de manta foi citado lá no começo. Já pensou aquela coisa meio culto religioso? Sim, e elas bebem o veneno de manta ali? Beto do céu. E se na verdade o ritual terminava assim, tipo, com elas todas sobrando só as duas meninas, e aí Por isso que elas iam botar a força de todas elas iam passar a força de todas. Caraca, ia ser. E aí no final só sobrou a May. Aí vamos fazer com a May mesmo. E fizeram o ritual mesmo assim, entendeu? Já pensou? Caraca mesmo. Ou seja, a May vai ser foda. Vai ser poderosa pra caralho, teoricamente. Nossa senhora, vocês estão explodindo a minha cabeça. Essa é uma boa teoria, tá? Essa é uma excelente teoria. Norton, com sua conclusão, traga pra gente aqui. Cara, eu concordo com quase tudo que foi dito pelos relatores aqui. Mas. Eu sei com quem você não concorda, tá, não? Não estou falando de você. É mentira! Não, ele vai falar de novo. Ele concorda que estamos vendo a Díade da Força acontecer. Não, vai falar de novo. Please. Ele já morreu, por favor. Vai, diga lá. Eu queria ressaltar sempre que a minha conclusão vai ser essa. Star Wars sempre falou, desde o começo, sobre pontos de vista. Né? O Obi-Wan sempre falou que o Vader matou Anakin. E depois o Luke fala, pô, você não falou que tinha matado meu pai? Então certo ponto de vista, matou, entendeu? E isso é pra sempre, assim, Star Wars, desde sempre. Os últimos Jedi tem dois pontos de vista da mesma ação. O Luke entrando pra confrontar o Ben. Na visão do Ben, o Luke tá lá homicida com os olhos bugalhados. Na visão do Luke, ele tá lá chorando e ele vê o olhar assustado do seu sobrinho. Então sempre fala sobre pontos de vista e cada um conta o seu momento. Então, esse episódio, pra mim, além de ele abraçar o universo expandido como um todo, assim, Clone Wars, Alta República, até o próprio livro Plagues e tal, é um episódio que funciona bastante. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais bonito só, porque a direção, tanto direção de arte como direção mesmo, eu acho que ela é meio simples, está tratando um negócio tão legal como bruxas ritualísticas da força. Pô, você poderia ter dado um tchan, assim, sabe? Você poderia ter dado uma incrementada nesse sentido, mas pra mim ele é um episódio que funciona bem. Não acho, até agora, talvez ele, dos 3 episódios, talvez ele seja o meu favorito até agora. Mas até agora. Ofendeu mal. Malzão agora. Mas é porque eu sou enviesado, entendeu? Mexeu com ali bruxas e acesso ao lado sombrio. Todo mundo é enviesado aqui. Ninguém aqui é isento. Então... Pode ficar tranquilo. Pra mim é um episódio muito legal, muito interessante. E pra fechar, eu concordo com o Beto. Dá vontade, assim, de ver mais. Você termina o episódio e fala, se tivesse mais uns 10 agora, eu assistiria tranquilamente. Total. Assim. Porra, verdade. Só não me entreguem uma narrativa simplista, por favor. Ou faz aí o Palpatine aparecer de novo, já. Não! Aí eu viro tracker, hein? Se o Palpatine, eu viro tracker.